Olá pessoal do Mundo Sem Fronteiras com César Lima e Marta Lima, e eu hoje quero falar com vocês um pouco sobre a minha rotina, meu dia a dia. Eu acho que é muito importante até mesmo para relatar um caso que eu quero falar para vocês em detalhes, que me leva muito a agradecer a Deus cada vez mais. Bom, meu dia a dia não é fácil, meu dia a dia é bastante corrido. Eu sou uma pessoa que até de certa forma durmo pouco, porque geralmente durmo entre meia-noite e 1 hora, e cerca de 5 horas da manhã estou de pé. E essa é a realidade. Quando acordo, faço as verificações da programação do dia e geralmente eu faço uma caminhada ou dou uma pedalada. E caso não haja alguma programação de viagem, então eu vou para o escritório. No escritório, a gente exerce a atividade entre advocacia, parte contábil, parte de negócios. Eu atuo na parte de serviços na área industrial. Isso quer dizer parte de isolamento térmico, montagem industrial e mesmo outros setores como parte elétrica, automação. Na parte da indústria nós temos condições de atender a demanda em todas as áreas dos serviços, né? Também temos a questão de comercialização dos produtos, principalmente com referência à parte de isolamento térmico, como lã de rocha, lã de vidro, silicato de cálcio, poliestireno, chapas galvanizadas, chapa pré-pintada, chapa de alumínio, no caso corrugado, liso, inox e acessórios em geral. E na Ciasa, que é uma empresa de importação e exportação, da qual eu tenho contrato, sou contratado dela, acabo tendo que dar uma assistência aos diretores executivos, diretor-presidente. Desta vez nós estamos no aeroporto, onde acompanho a saída, a partida para a Europa, para viagem de negócios. Essa partida ela se dá no Aeroporto Internacional de Guarulhos e a previsão dos diretores é ficar na Europa cerca de 15 dias, passando por vários países. É isso aí, Renatão. Boa viagem para você, vai com Deus, vai na paz. Bons negócios aí na Espanha, na Suíça, no exterior. Nós estamos aqui contando com você, nós acreditamos em você. E boa sorte, boa viagem. Você, o Vulpius e o Jerônimo, nós estamos aqui torcendo por vocês, ok? Valeu, abraço, rapaziada. Boa viagem, hein? Boa notícia pra gente aí. É isso aí, vai com Deus, vai na paz. E além dessa rotina de serviço, também temos que dar uma atenção para a família, que por sinal adora um shopping center. E aí estão eles, Angélica, César Filho e Marcelo, os tesouros da minha vida. Mas vocês se lembram daquele seriado O Túnel do Tempo? Túnel do Tempo! Pois é, esse é um seriado das antigas mesmo. E olha só como estão os protagonistas hoje. De fato foi um grande sucesso. Vamos relembrar um pouquinho. Por seus episódios emocionantes e efeitos especiais inovadores para a época. Tony Newman e Doug Phillips são dois cientistas que trabalham para o governo em um projeto super secreto no subsolo do deserto do Arizona, de uma máquina que pode transportar qualquer pessoa ou objeto através do tempo. Tony, seguido de Doug, entra no túnel e é transportados de uma época a outra, seja passado ou futuro, até que possam ser trazidos de volta ao seu próprio tempo. É considerada uma das séries de ficção científica mais importantes de todos os tempos. Analogia à parte, vamos utilizar este túnel do tempo para relembrar um momento marcante da minha vida.
E assim estamos em 29 de janeiro de 2021, no auge da pandemia do Covid-19. Logo pela manhã eu fui tomar um banho de piscina e não aguentei. Senti um cansaço muito grande e acabei tendo que ir para o UPA. E como estava mal, relatei o problema numa conversa com o meu amigo, diretor-presidente da Ciasa, e ele disse: César, vai até uma farmácia e faz o teste do Covid-19. E eu acabei fazendo e, para surpresa, deu positivo. Fui até um posto de saúde, fui atendido e recebi vários remédios com orientação de ficar em casa. A situação acabou se agravando de uma tal forma que eu acabei tendo que ir novamente na unidade de pronto atendimento, que é o UPA. E lá chegando, fui medicado e já fiquei internado. A situação se agravou e eu precisava de ser transferido para algum hospital que tivesse recurso maior. E travou-se uma verdadeira guerra, uma verdadeira operação na busca de uma vaga de internação. A essas alturas, a respiração já era difícil e eu precisava de oxigênio. Amigos e parentes manifestavam sua preocupação pelas redes sociais e a notícia correu. Recebi uma mensagem de que, do outro lado do país, o meu amigo Sandro da Consix também foi internado no hospital de Belém do Pará com Covid-19 e estava em estado grave. Recebi, inclusive, manifestação do próprio Dr. Alder, médico, vereador, ex-secretário da Saúde, pessoa influente, juntamente com Neida Ford, meu grande amigo, se empenharam nessa busca da transferência que aconteceu. E foi no Hospital Vitória, em Santos, que eu travei essa guerra entre a vida e a morte. Eu dei entrada no hospital no dia 5 de fevereiro de 2021, ficando no quarto 505B. Minha situação era ruim e uma das preocupações que eu tinha em mente era a questão do entubamento. Sabia-se que, por estatística, a maioria das pessoas que eram entubadas não retornavam para casa. Isso era bem preocupante. Acredita-se que cerca de 10% voltava, o resto não voltava. Até mesmo com o uso do oxigênio e os equipamentos que tinha no hospital, que era de última geração, ainda assim às vezes tinha-se dificuldade na respiração. É uma doença muito complicada, muito difícil de se explicar até mesmo. Você vai ficando debilitado, ficando sem forças de uma tal natureza que você não consegue dar 2 passos. E no começo a gente sempre ainda alimenta uma esperança de que você vai melhorar, né? Como, peguei uma gripe e daqui a pouco sara, mas depois a coisa vai se agravando de uma tal forma que você vai sentindo as suas forças se esvair aos poucos. É muito triste, muito ruim. E as notícias de que pessoas e pessoas estavam morrendo naquele mesmo hospital em que eu estava, em outros hospitais, em outros estados, cidades, países, o mundo inteiro, você também vai ficando naquela ideia de que vai acontecer com você também. Isso também é uma situação psicológica bem ruim. Talvez por isso o próprio hospital mantinha um atendimento assim bem forte nesse sentido, porque eu tinha à disposição 2 enfermeiras que ficavam se revezando quase que o tempo todo. Raramente o quarto ficava vazio. Eram 2 pacientes que tinha por quarto. No meu tinha o Adelmo, que inclusive num dos dias ele diria até que me salvou ao ter a percepção de que eu estava realmente em apuros e chamou a enfermeira. Só para relatar, era o 7º dia e eu sei que eu sou um pouco teimoso e mesmo com a orientação das enfermeiras que eu não tinha permissão de sair da cama, que eu não podia tirar aqueles respiradores que estavam ligados diretamente ao oxigênio, eu tirei e saí para ir apenas no banheiro achando que nada poderia acontecer. Afinal, eram poucos metros a ser percorrido, cerca de 5 para ir, 5 para voltar no máximo. Então
Então achei que não poderia acontecer nada nesse percurso e assim eu fiz. E acreditem, eu não consegui mais retornar do banheiro, não consegui sequer pronunciar uma palavra, não consegui pedir ajuda, acabei caindo e ficando numa situação quase que perdendo já a vida. Sorte de se estar numa suíte, sorte de se ter a campainha para o chamamento das enfermeiras, sorte de se ter a percepção do próprio Adelso, com a iluminação, claro, de Deus, que foi o que esteve sempre na frente. Enfim, foi graças a tudo isso que o incidente foi superado. Havia uma psicóloga que vinha constantemente para ver qual era a condição psicológica em que eu se encontrava. Também as enfermeiras davam uma atenção muito grande, inclusive fazendo controle de pressão, de glicemia e a questão da coagulação, que era um dos fatores muito importantes dentro deste quesito chamado Covid-19, e a gente tinha todo um acompanhamento. Era uma equipe muito, mas muito boa mesmo. Não tínhamos nenhum tipo de comunicação porque não era permitido, celular nem pensar, embora o meu amigo Adelso, ele conseguiu, através de uma enfermeira, passar com o celular e nós mantínhamos então algum tipo de comunicação. Através disso eu consegui passar algumas mensagens para a família e ao mesmo tempo também ele recebeu algumas mensagens e foi a única comunicação naqueles momentos, até o 8º dia. O meu corpo, a essas alturas, eu já nem sentia quase dor, estava meio desanimado porque todo o meu braço, a parte lateral, barriga, estava toda furada, cheia de picadas de agulha. Era muito assim, já estava meio largado mesmo, e a gente no começo fica com tanto receio, depois já nem liga mais para nada. Verdade seja dita, a gente faz uma reflexão muito grande da vida, de tudo que você fez, por tudo que você passou, do que significa ir adiante, ir para frente, inclusive questões de valores. A gente perde aquela percepção do tempo, perde a percepção da vida, mas principalmente também perde aquela questão de você querer riqueza, querer dinheiro, querer poder, coisas que é simples assim do ser humano, nem que seja um pouco, ele sempre tem isso já por natureza. Naquele momento você não liga mais para nada. A única coisa que você tem são laços te levando a familiares, como no caso dos filhos, como no caso da esposa. E a verdade é, eu tenho uma esposa muito maravilhosa que deu todo apoio, mesmo ela também estando com Covid. Meus 3 filhos pegaram Covid, inclusive a esposa, só que a reação minha diferente porque talvez eu tenha já um problema antigo na questão de asma e isso então já é um agravante. No dia 9 o Adelso melhorou, então ele saiu para um outro andar, saiu do quarto e eu fiquei sozinho. 3 eram os motivos pelos quais você poderia sair do quarto. Um deles para fazer algum tipo de exame, você poderia ser conduzido para isso. Eu, por exemplo, fui levado pelas enfermeiras de maca por 3 vezes para se fazer ressonância magnética. O outro motivo seria, no caso, descer ao 3º andar, que era a ala de intubação. Essa também era crítica. Por último, o andar térreo, quando era chamada funerária. Enfim, no caso do Adelso, ele melhorou e cerca de 2 dias depois ele teve alta. Esse seria o 4º motivo que todos queriam, é claro, inclusive eu. Isso mesmo, ter alta e ir para casa, é tudo que eu queria. Mas, porém, todavia, contudo, eu lá estava ainda ruim e com risco de morte. Isso era terrível. Estava muito desanimado, sozinho, isolado, mas uma coisa boa aconteceu. Uma enfermeira me entregou um celular que a minha esposa havia enviado. Eu não sei como que ela fez, mas ela conseguiu. Lá estava eu com um celular, pelo menos eu teria acesso à comunicação. E foi aí que eu percebi que eu estava errado nas minhas deduções. Havia de fato muita gente preocupado, havia pessoas orando, outras fazendo campanhas. Eu não estava tão sozinho como eu pensei. Até movimentos feitos em igrejas estavam acontecendo. Havia mensagem de muitos lugares. Enfim, todos os olhos estavam voltados para mim. Isso para mim foi muito bom. E esse apoio aos poucos, através das mensagens, foram chegando. E deixa eu te contar uma coisa. Guarde essa frase e leve ela para a sua vida.
quebrado ou inteiro, você continua na mão do oleiro. Nos melhores e nos piores dias, a mão dele continua sobre tua vida. Nas crises mais difíceis que você já viveu, ele continua com a mão estendida sobre você. Ele está dizendo, você só não caiu porque eu sou a tua base. Também recebi uma outra mensagem de um pastor que dizia: Deus te livrou de tanta coisa e vai continuar te livrando. Não deixe de agradecer em nenhum momento. Todos os dias ele se importa com você. Também li pedidos de oração de várias pessoas, inclusive do próprio Dr. Sidney, advogado que a gente tem aí algum trabalho em parceria. Mas o vídeo enviado fala de uma forma mais ampla. Aquele que oxigena a minha mente e também a entorpece, o nosso pastor Carlos Bragantino, volta à reflexão de hoje. Ele falou: não acredito na minha fé, acredito naquele que deposita a minha fé, e ele plantou a fé em mim. É um silogismo bastante complexo, mas que remete a ter que pensar que as interpretações são as maiores possíveis, não sei se melhores, mas as maiores possíveis. A palavra é livre, a palavra é poderosa. Isso marcou a minha alma, não sai da minha mente, e hoje é um cântico que a fé tem que transpor as minhas dúvidas, que a fé tem que transpor a minha maneira racional de ver, que a fé tem que transpor os meus limites de convencimento, que a fé tem que persuadir a mim a nunca tirar a minha visão, o meu objetivo da figura de Jesus. E a figura de Jesus, ela é solene, porque basta a gente olhar o sinal da cruz, a gente o vê, não preso nela, mas como o Senhor ressuscitado. Portanto, na manhã do sarau, nessa poesia de imagens, a reflexão é essa: deposita a sua fé sem limites, na melhor ou maior interpretação possível, desde que não se desvie da cruz vazia, porque vazia remete a Jesus. Essas mensagens foram boas, trouxeram bastante conforto para mim, mas eu estava ainda ruim fisicamente. Os exames se intensificaram e na noite do dia 10, cerca de 23 horas, o médico deu autorização para que eu fosse levado para o terceiro andar logo pela manhã para ser entubado e que fosse intensificado todo o meu acompanhamento. Eu confesso que naquele momento eu me achei sem forças, isolado ainda, e achei de fato que eu iria morrer. Nem o celular eu estava vendo, mas por alguma razão resolvi dar uma olhada numa mensagem que havia chegado e era do meu amigo pastor Dominício, doutor Dominício, grande pessoa. E foram poucas palavras, mas palavras de fé, palavras objetivas, palavras que de fato trouxe força. E ele disse: eu estou orando por você, nós estamos orando por você, a igreja está orando por você, eu estou fazendo campanha de fé, nós estamos fazendo culto ao vivo nas redes sociais. Você vai sair daí, acredite que você vai sair daí. E eu acreditei muito naquilo. E a imagem que eu tinha na minha cabeça era dele de braços abertos numa pedra na passarela da cama do Anchieta. Ele estava de braços abertos, todo feliz ali, agradecendo a Deus por toda a grandiosidade que é a natureza, frente à imensidão daquele oceano Atlântico. Todos os exames apontavam que minha situação era grave. Por isso o médico pediu para eu ser transferido para o terceiro andar, que era a ala de entubamento. Mas acabei dormindo aquela noite e mesmo ali sendo acordado algumas vezes para tomar remédio, que era comum, a cada 2 horas tinha que tomar injeção, tinha que tomar uma bateria de remédios e as enfermeiras acordavam para isso. Eu não vi mais nada. Sei que de manhã, quando acordei, por alguma razão, o médico que foi o substituto do plantão deu a ordem para que fizesse os exames novamente antes de que eu fosse enviado para a ala de intubação. E acreditem vocês, médicos, enfermeiros, todos que estavam ali, que sabiam do meu problema,
ficaram espantados. Os resultados dos exames estavam tudo em dia top. O Covid tinha sumido. E isso não foi uma situação normal. Foi uma transformação repentina. Foi de imediato. Foi da noite para amanhã. Foi poder de Deus. E assim eu comecei a me sentir bem melhor, as forças começaram a voltar, o ânimo também estava tudo em dia. Eu sei que passei o dia 11 fazendo fisioterapia, começando a fazer uma caminhada acompanhada pelos corredores do hospital. No dia 12 também, e nesse período todos os exames foram refeitos e todos eles tiveram confirmação, em especial a parte de coagulação, entre muitos outros, e todos eles estavam perfeitos, de forma que no dia 13 eu já estava de alta. Infelizmente, meu amigo Sandro da Consix, no hospital de Belém do Pará, não suportou e partiu. Terminou o ciclo, cumpriu sua missão. Eu agradeci a todos os funcionários do hospital, aqueles que cuidaram de mim no período em que fiquei internado. Desci para o andar térreo, graças a Deus, para ir para a minha casa. Lá estava esperando o meu filho de motorista e a minha esposa me aguardando no banco de trás do carro, e aí eu segui. Vai dar volta já? Tá. Só que a gente não é grande motorista, aí vai um pouquinho devagar. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Registrou 412.888 mortes por Covid-19 durante o ano de 2021, de acordo com o levantamento da agência CNN. O total de óbitos desde o começo da pandemia está perto de 608 mil. E eu agradeço a Deus porque estou fora desta lista e porque sobrevivi. E relato tudo isso a vocês, meus amigos do Mundo Sem Fronteiras, para que vocês possam de fato conhecer um pouco do nosso dia a dia, da nossa vida na questão pessoal. E vamos nós agora retornar ao nosso momento de julho de 2022, mas antes faça a sua inscrição no nosso canal, dê um clique no sininho para que você possa estar sempre bem atualizado. E Marta Lima em Mundo Sem Fronteiras. Vem com a gente.